Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Para os que Ficam, do Alex Andrade. A gente já sabe, e não é de hoje, que historicamente o trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidado das crianças e dos idosos recai sobre as mulheres, como se fosse uma obrigação natural nossa dar conta disso sozinhas, né? O que não deixa de ser mais uma forma de opressão das mulheres, né? Uma forma de opressão social estrutural que acontece aí há séculos e séculos. E quem também não escapa dessa espécie de sina é a protagonista do livro do Alex Andrade, Para os que Ficam. Essa protagonista que tem 47 anos ali, quando a narrativa se inicia, e que começa o seu relato com a frase "algumas coisas me saturaram na vida". Então, essa é a frase inicial do livro que imprime uma espécie de cansaço decorrente dessas supostas obrigações nossas, né? Que a gente vai reconhecendo ao decorrer de toda a narrativa. É um cansaço, então, documentado nas páginas seguintes, quando a gente acompanha essa protagonista, a narradora Ana, encarregada de cuidar de um pai senil entre a calmaria letárgica e alguns rompantes de confusão mental. O livro nos atordoa pela intensidade com que ele se aventura em digressões. A mistura do tempo que embola passado e presente e que distorce o improvável futuro caracteriza o relato dessa protagonista que também ela é bastante instável. É como se o confinamento insular dessa rotina, né, de cuidados do pai ali entre quatro paredes todos os dias, somado a uma série de abusos, concessões e violências que a Ana sofreu, tivessem ocasionado na personagem certo encasulamento da própria individualidade ferida que pulsa dores indisfarçáveis e incontornáveis. A Ana se vê encarando essas aflições e nos dá a conhecer os bastidores da sua vida, conduzindo um movimento vertiginoso de mergulho nas profundezas escuras do eu, sobretudo na segunda parte da obra, depois de um episódio chave ali, a partir do qual o enredo então parece transbordar. Dessas águas revoltas do encarceramento forçado, emerge um passado que até o momento só se insinuava pra gente. Nesse processo vão se esclarecendo na consciência da protagonista os supostos deveres aí da mulher, especialmente os de irmã mais velha de outros dois irmãos homens, papéis que ela se viu, né, obrigada a cumprir durante a vida, ou a negar, recebendo em troca o peso de uma culpa que chicoteia sua existência. Comecei a lembrar de todas as situações e sensações da minha sobrevivência dentro daquela casa, nessa família, entre meus irmãos. A tola e inútil tentativa de me responsabilizar por tudo, de não delegar as funções e responsabilidades, as indagações e reclamações que Jota constantemente fazia em relação à minha predisposição de ocupar todos os espaços. A personagem diz em determinado momento. E esse J que aparece aí no trecho que eu li para vocês é uma referência a princípio nebulosa pra gente, é o ex-companheiro da Ana, cujo retrato se faz cada vez mais nítido a cada menção, definindo-se acima de tudo como um homem mais velho que desenvolve com uma menina de 15 anos, que é a Ana do passado, um relacionamento abrasivo, muito violento também. E dentre as consequências irreversíveis, né, dessa relação, surgem o medo e alguns vícios. No período de convivência ali com Jota, ainda adolescente, a Ana desenvolve uma dependência por álcool e por nicotina, por exemplo, que serão hábitos que persistem aqui para ela sem prazo de validade aparente. Essa coisa de dizer o que a gente tem que ser
dói na gente. É mais uma das frases dessa personagem. Então é como se ela tivesse um fado de prisioneira em todas as relações de afeto que aparecem aqui no livro, a maioria delas com outros homens. A mãe da Ana morre e antes, né, da narrativa ter início, então a gente vislumbra mais assim os seus relacionamentos com outros homens, e uma exceção talvez a essa sensação de prisão, né, dos afetos, é a relação que ela tem com o irmão mais novo dela, que também é uma figura dissidente, oprimida, que descumpre as expectativas familiares, o que não por acaso os aproxima, e com quem a Ana desenvolve mesmo um contato de alguma liberdade. Ela representa também para o irmão alguma liberdade, algum carinho, algum amor distoante da realidade deles. E quando ela se vê ali obrigada mesmo a encarar o seu próprio eu, ela escreve: comecei a direcionar o meu olhar para outra paisagem que tomava forma pouco a pouco pelo horizonte do meu ser. Meu pai. Então ela parte, né, a princípio desse olhar para o eu e começa então a olhar para o outro. Em primeiro lugar, o seu pai. Ela também lembra da sua mãe e de outras relações familiares que para mim geram alguns dos pontos altos aqui da narrativa, que então de autocentrada passa a acolher o outro e especialmente assim, esse outro, né, vem especialmente representado pelos irmãos, que são realmente nesse eu e outro ao mesmo tempo, né, um familiar estrangeiro, um familiar estranho, o Unheimlich freudiano, são os nossos irmãos, né, com quem a gente divide tanto da nossa vida e da nossa criação, da nossa formação de valores, ao mesmo tempo em que são pessoas independentes, diferentes de quem nós somos. Então a Ana tá ali naquela casa, naquele apartamento em que ela viveu com a sua família, e ela joga esse foco então para o passado, para a sua infância, simbolizada pelo quarto, né? O quarto que ela dividia com os seus irmãos e que ainda faz parte, né, desse apartamento, ainda tá ali, e que exala para ela um cheiro de obscenidade e de castigo. Então é esse o odor que vem da infância da Ana, uma infância interrompida por várias questões, né? Não vou dar muitas informações aqui porque este livro vai nos dando a descobrir as coisas no momento certo em que elas têm que ser reveladas, e quanto mais ela vai se voltando ao passado, mais o seu discurso fica embriagado. Então isso é algo muito interessante que o Alex imprime, né, aqui na sua narrativa, no seu texto, que é esse efeito inebriante, meio etílico, que a narrativa vai assumindo, né, conforme a gente avança na leitura, e nesse presente assombrado por vultos de um passado que não parte, ela fica intercalando o preparo da comida e o pensamento, apunhalando feito um chicote, ela diz, ardendo, provocando, incitando as mais perversas vontades. Esse confronto com o passado gera na protagonista uma indignação com a supressão a que as suas verdades e suas vontades foram submetidas por tantos anos, e uma indignação que parecia até então adormecida, mas que esse reflexo, né, esse olhar direto para o que já passou acaba despertando. Então ela passa por uma espécie de reprocessamento pelo mergulho no que já aconteceu, pelo mergulho no passado que gera esse presente tão opressivo para ela, um desejo de liberdade avassalador que beira ali o delírio e que o texto imprime muito bem, ao ponto de ela dizer, ainda na página 47, então ali na metade, um pouco menos, ainda no início, na verdade, do livro, ele tem 150 páginas, então ainda no início ela acaba se lembrando de que uma vez meu pai me disse que mergulhar era a solução para entender o desconhecido. Foi desse jeito que ele me lançou ao mar.
eu ainda tento entender as coisas que não alcanço. E é exatamente esse movimento de mergulho que a gente vai assistir aqui em Para os que Ficam, do Alex Andrade, que foi um livro publicado pela editora Confraria do Vento, um livro que, apesar dessa temática bastante dolorosa e da ambientação opressiva, da narrativa, ensaia algum humor. Então essa protagonista é uma protagonista muito interessante, essa narradora, na verdade, né? Ela constrói o seu relato de modo muito interessante, porque apesar de estar falando das suas dores, ela consegue imprimir ali algum humor. Ela se vale de certos reforços narrativos para produzir o efeito de memória circular que envolve os acontecimentos em camadas cada vez mais grossas de reconhecimento. Então, por vezes, alguma situação é relembrada por ela e surge assim pra gente de modo não muito claro, né? Fica mais assim no ar, e depois nesse círculo ela retorna já com outras camadas de significado, com outros contextos. Então os episódios vão sendo acrescidos de detalhes, de continuação, de profundidade, tudo a partir de uma prosa existencialista que cria ótimas imagens. E essa edição da Confraria do Vento acompanha mesmo, ilustra mesmo esse mergulho que eu falei para vocês, né? Então a cada novo capítulo a gente tem, deixa eu ver se eu encontro uma boa aqui para mostrar para vocês, a gente tem esse desenho do mergulho que a protagonista vai fazendo e que ao final do livro a gente vai entendendo como parte também desse título, né? Para os que Ficam, que já nos diz tanto do destino das personagens aqui. Então, esse foi a minha indicação de leitura de hoje, Para os que Ficam, do Alex Andrade, um autor carioca, que é arte educador também, e que traz aí pra gente mais um dos seus vários livros já publicados. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Alex Andrade, ou outros livros que retratam, assim, tão bem essa condição opressiva que ainda estão submetidas as mulheres. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!